Olá, estamos começando mais um programa Concerto de Ideias e a gente começa agradecendo o seu carinho e também agradecendo a sua companhia. No programa de hoje vamos falar de um assunto bastante novo e bastante atual: neofilia. Já ouviu falar nesse termo? Pois é o desejo incessante pela curiosidade, a busca por coisas novas. O assunto é bastante interessante. Para a gente ampliar a nossa discussão, está aqui comigo no estúdio a psicóloga Juliana Assis. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Betina? Como vai? Um Tudo prazer ótimo. estar aqui. Seja Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda ao Concerto de Ideias. A Juliana, ela é formada em psicologia pelo NASP Campus São Paulo e também é formada em terapia cognitiva comportamental pela Unifesp. É isso, Juliana? Isso mesmo. E tem outras especializações na área? Sim, eu tenho também pós-graduação em gerontologia social, que também é um assunto novo no Brasil, que é o estudo do envelhecimento. Ok. Pelo que eu percebi, você gosta de assuntos novos. Sim. Principalmente esse que a gente vai conversar hoje, né? Exatamente. Neofilia. Juliana, explica pra gente o que significa, como que se consiste a neofilia. A neofilia, ela é uma busca que todos nós temos. Na verdade, a neofilia, ela é baseada nessa busca que nós temos incessante por conhecer coisas novas, por querermos coisas novas. Isso é uma coisa natural do ser humano. Então, todos nós temos isso. Todos nós temos um grau de neofilia. Neofilia. Exatamente. Então, até nós somos dotados dessa capacidade de estarmos sempre agregando novos conhecimentos, buscando novas coisas para a nossa vida. Então, isso é um ponto positivo, né, para todos nós, seres humanos. A gente precisa estar passando por esse processo sempre, contínuo. É interessante porque se a gente for parar para pensar na questão da aprendizagem, né, ela se dá muito por isso também, né, pela busca do desconhecido, do novo. Então, a gente está aprendendo coisas novas. Então, isso realmente é muito positivo. Sim, com certeza. Então, nós temos sempre esse poder de adaptação. O ser humano tem esse poder de estar conhecendo coisas novas e adaptando ao que você já tinha. E é um processo de crescimento contínuo que a gente tem durante nossa vida toda. Um indivíduo que tem essa característica, a gente pode dizer que ele é um neófilo? Isso. É esse o termo? Exatamente. O neófilo é aquele que ele tem essa busca incessante, mas isso não se tornou ainda algo negativo, não se tornou uma obsessão de só querer novidades. Então, ele gosta das novidades, mas ele também gosta daquilo que ele já adquiriu, daquilo que ele já aprendeu e sabe valorizar as duas coisas. O novo e também o antigo. Então, a gente pode dizer que todos nós somos um pouco neófilos. Sim. E isso é muito positivo porque faz com que a gente cresça, se desenvolva, conquiste novas coisas. Isso é muito positivo até certo ponto. Quando, Juliana, que a neofilia começa a apresentar características negativas, ou melhor, quando que ela começa a atrapalhar a vida do indivíduo? Quando começa a trazer prejuízo para a vida dessa pessoa, tanto no sentido pessoal, então nas relações humanas, então ela começa a desvalorizar os relacionamentos e valorizar mais as coisas materiais, porque normalmente o neófilo ele é uma pessoa que busca muito o que está novo no mercado, as coisas que são compradas. Então a gente pode aliar um pouquinho a neofilia com o consumo? Isso, está muito associado, muito associado. E também os prejuízos financeiros que essa pessoa pode ter por ficar sempre querendo adquirir coisas que estão sendo lançadas, às vezes caras, que ele não tem condição de adquirir, mas ele fica incessantemente em busca disso e acaba assim, até se endividando financeiramente. A gente pode falar assim, trocar de celular com frequência, né, procurar um computador novo, um carro melhor, um carro mais novo, essa busca incessante que acaba não gerando satisfação, porque você adquiriu, você tem que adquirir de novo, tem que ir atrás de novo. É isso que você está falando, exatamente. Isso, porque, na verdade, nós não vamos dar conta de conseguir ter tudo que o mercado oferece para gente. Então, são muitas coisas. Todos os dias são lançados novos celulares, tecnologia principalmente, né? Uma coisa que hoje chama muito a atenção das pessoas, e todos os dias algo novo está sendo lançado. Você não tem condição de ter tudo isso. E se você acaba se colocando nessa posição, isso vai trazer problemas para você. Então, e tem um outro aspecto também, que é um aspecto mais emocional, que é essa busca por querer se preencher com coisas externas, sinaliza que algo não está bem na vida dessa pessoa.
Com certeza. Então, nós temos duas questões importantes aqui para a gente conversar. A primeira delas é as consequências da neofilia, né? A falta de satisfação com as coisas, né? Porque vai gerar frustração, depressão, ansiedade, com certeza. Né? E Exatamente. temos uma questão anterior também à neofilia. O que desencadeia essa busca incessante? Sim, o porquê que eu preciso estar o tempo todo buscando coisas novas? Por que que minha vida está, eu tenho tanta insatisfação com o que eu já adquiri? Então, é uma questão meio existencial mesmo, que a Aham. pessoa precisa começar a perceber. E, normalmente, quem está passando por isso não percebe até que os prejuízos comecem a ficar muito sérios. Uhum. Quem percebe é quem está ao redor. Então, a família, o companheiro, filhos, são essas pessoas que vão perceber que já se tornou realmente uma coisa fora de controle. Aham. A gente está falando aqui, de repente, você que está em casa nos acompanhando, pode pensar que nós estamos focando apenas na questão do consumo, né, da compra, da aquisição de bens materiais. Mas existe um outro aspecto também, né, Juliana, que a gente pode esclarecer para quem está em casa nos acompanhando, que envolve a questão da neofilia, né? Exatamente. Então, muitas vezes até, por exemplo, as redes sociais, Sim, porque as aham. redes sociais você está sempre ali se renovando a sua linha do tempo, no Facebook, também se você participa de grupos no WhatsApp, tem sempre informações novas ali de recados e mensagens das pessoas, pessoas que não conseguem se desgrudar, se Uhum. desconectar disso. Então, não tem a ver com consumismo, mas também tem a ver com novidade. Então, eu quero Exato. saber tudo o que está acontecendo, quero dar conta de todas as informações que chegam até É mim. quase como se eu me sentisse assim fora do contexto, se eu perder alguma informação, ou se eu não estiver inserido em alguma discussão das redes sociais, ou se eu não tiver o número X de curtidas nas minhas fotos, de aceitação, né? Exatamente, é isso mesmo. Então, a pessoa que está nesse processo, vamos dizer assim, um processo mais doentio, Sim. né? Ela acaba tendo uma autoestima baixa, ela está num processo de autoestima baixa, que ela acredita que a valorização dela vem através disso, desse Uhum. status de estar sempre na moda, estar sempre por dentro de todos os assuntos e ser uma pessoa que está sendo seguida, está sendo. Aham. eh, de alguma forma valorizada, Admirada. admirada, isso mesmo. Ok. A gente pode dizer que a neofilia é sim uma doença? Ela constitui uma patologia ou não? Não necessariamente, porque Aham. daí tem como a gente falou no início, tem uma outra nomenclatura, né, que seriam os neofílicos, que já Aham. são essas pessoas que já estão realmente comprometidas no seu comportamento Sim. em relação a esse processo do novo, de querer novidades. Aham. Você tem atendido, conversado com muitas pessoas que sofrem dessas características, que passam isso, enfrentam isso, Juliana? Olha, Betina, em graus diferentes, eu acho que todos nós temos sofrido um pouco com isso, né? Então, a gente atende muitas pessoas que estão com seus relacionamentos desgastados, estão passando por processos difíceis nos relacionamentos por causa disso. Então, Sim. assim, está em casa, ao invés de dar atenção para os filhos, ou ao invés de ficar com o marido, com a esposa, está lá no celular, ou está na internet, vendo outras coisas. Então, eu acho que em maior ou menor grau, todos nós somos afetados com isso hoje em Aham. dia. E é interessante que, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, a gente acaba perdendo a possibilidade de aproveitar os momentos, né? Porque você está nesse momento, mas pensando em coisas que estão para frente ou pessoas que estão longe por conta das redes sociais, e você perde o contato com quem está perto, com quem está Isso próximo. mesmo, é isso que acontece. Então você valoriza muito uma coisa que parece que está distante, que você quer alcançar, e acaba desvalorizando o que está perto, aquilo que você já tem, que foi conquistado durante o tempo. E uma família, ela é conquistada, você Sim. constrói aquilo, não pode ser assim facilmente colocado de lado por uma outra coisa que às vezes é muito fútil e banal. Aham. Aqui nós estamos falando de pessoas, de sentimentos, Isso mesmo. né? E você comentou uma coisa no início da nossa conversa, que normalmente a pessoa que está vivendo o lado negativo da neofilia, vamos falar assim, ela não percebe. Quem percebe são as pessoas que estão no entorno, que estão ao redor, que convivem com ela. Isso é muito comum, né? A pessoa está tão, ah, ah, tão dentro, tão mergulhada nessas questões que ela acaba não percebendo o que ela faz, quais são as consequências das atitudes dela, né?
Isso mesmo. Quando a gente não está bem em algum aspecto da nossa vida, a gente tende a acabar tendo excessos em outras áreas. E eu acho que a neofilia ela acaba se caracterizando assim na vida de algumas pessoas. Então, se eu não estou bem, por exemplo, no meu trabalho, eu estou insatisfeito em alguma área da minha vida, eu vou encontrar uma outra coisa para tentar preencher aquilo. Então, é tipo uma compensação. Sim. Só que às vezes a gente usa isso de uma forma desequilibrada. Em vez de encontrar o equilíbrio, a gente se desequilibra mais ainda. E como fazer para encontrar esse equilíbrio? Então, Segura a resposta aí, Juliana, que a gente vai para o intervalo rapidinho. A gente já volta para continuar conversando com a Juliana Assis, que é psicóloga. Estamos falando desse termo novo, neofilia, que é essa busca incessante pelo novo, pelo desconhecido, a curiosidade extrema, que leva também ao consumismo e leva também a relacionamentos descartáveis e a gente não valorizar tanto os momentos que a gente vive da vida. Não saia daí que a gente volta rapidinho. Olá, o Concerto de Ideias já está de volta. Você já fez contato com a gente pelas redes sociais? A sua opinião é sempre muito importante para nós. Então, olha só, os endereços aparecem aí no seu vídeo. Você pode fazer contato conosco, mandar aí a sua sugestão, as suas críticas, quais os assuntos que você gostaria de ver discutidos aqui no Concerto de Ideias. Manda pra gente que a gente conversa com a nossa equipe de produção e vai atrás do tema do seu interesse, ok? Nós estamos falando hoje sobre um assunto muito interessante e que é muito novo, é muito atual. Poucas pesquisas ainda existem nessa área, que é sobre a neofilia, que é essa busca incessante pelo desconhecido, essa busca por coisas novas, coisas diferentes, que acabam deixando um pouquinho de lado o que é um pouco mais antigo, o que é um pouco mais tradicional. Conversando com a gente e nos ajudando a entender um pouco mais esse assunto está a psicóloga Juliana Assis. A Juliana é formada em psicologia pelo campus São Paulo, o NASP Campus São Paulo, e também faz um trabalho social muito interessante, né, Juliana? Que é o CEPSI. Conta pra gente como é que é esse trabalho, Juliana. O CEPSI, ele é um serviço de psicologia oferecido dentro de um dos nossos espaços, ali na região sul de São Paulo. E nós temos, através desse trabalho, agregado um público que antes não tinha muita facilidade de acesso ao serviço de psicologia, que acaba sendo um serviço caro para a nossa população, nem todas as pessoas têm acesso. Então, através desse serviço, nós temos lá psicólogos que atendem de forma clínica, né? Então, são consultórios, e a gente tem um valor mais acessível, que a gente consegue atender, então, a população mais carente. Exatamente, a comunidade. Todos os nossos psicólogos são cristãos, então, não que os não cristãos não façam um bom trabalho, mas nós temos uma visão diferente, né, em relação Uma linha de trabalho diferenciada. Exatamente. Então, as pessoas que são cristãs, elas se sentem muito à vontade e procuram muito trabalho justamente por causa disso. É um diferencial que a gente tem. Que bacana. E atendem crianças, adolescentes, famílias, como todas que é? as idades, todas as idades. Nós temos tanto o serviço clínico de psicologia e de psicopedagogia, que é um trabalho mais voltado às crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Sim. E também temos as palestras que a gente percorre, né, São Paulo todo, com palestras nas comunidades, escolas, nas igrejas, para poder levar um pouquinho de conhecimento e orientação para as pessoas. Que legal, que bacana. Onde fica esse trabalho? Fica ali próximo ao UNASP Campus 1, Avenida Felipe Campus São Carrillo. Paulo, né? Isso, é bem pertinho ali. As pessoas que tiverem acesso, que quiserem conhecer o nosso trabalho, estamos lá de portas abertas. Que bacana. E você viu que a Juliana falou que ela percorre aí São Paulo para dar palestras, para orientar grupos, instituições, famílias, enfim. Se você tem interesse em fazer contato com eles, para de repente acompanhar um pouquinho mais esse trabalho, se está precisando, né, de orientações aí na sua comunidade, aí na empresa onde você trabalha, ou na sua igreja, enfim, você pode entrar em contato conosco por meio das nossas redes sociais, Concerto de Ideias, e a gente vai falar com a Juliana, então, e colocar vocês aí em contato para vocês poderem fazer um bom trabalho e ajudar cada vez mais as pessoas, que é esse um dos objetivos, né, Juliana? Exatamente, vai ser um prazer
poder receber as pessoas e ajudar mais gente. Ok. E a gente ajuda também quando a gente fala de assuntos novos, assuntos diferentes, como, por exemplo, a neofilia. No primeiro bloco, Juliana, a gente esclareceu um pouquinho o que seria esse termo, que não é considerado doença, né? A Juliana já deixou isso bem claro pra gente. Todos nós somos um pouquinho neófilos. Falei Isso certo? mesmo, é neófilos. Neófilos, porque a gente tem essa necessidade de aprender, de crescer, de se desenvolver, e isso faz parte também da neofilia. Mas o lado negativo é quando ela começa a comprometer os relacionamentos, a saúde também, né, Juliana? Sim, com certeza, porque imagina, se eu preciso estar sempre sabendo de tudo, eu nem durmo, né? Eu fico horas no celular, qualquer bip que tem ali, eu já quero atender para ver o que está acontecendo, e acabo trazendo prejuízos para minha saúde física também. Eu acho que quando você deu esse exemplo, alguém em casa lembrou, nossa, eu faço isso, né? Quando o celular vibra ou quando aparece uma luzinha, alguma coisa, eu tenho que ver o que que é, quem está querendo falar comigo, o que está acontecendo. Como é que a gente faz para reduzir essa ansiedade, para evitar um problema maior, Juliana? Então, o equilíbrio ele é um grande desafio que nós temos que estar sempre buscando. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa pensar são nas prioridades. Sim. Então, eu preciso, justamente, né, nessa questão dos relacionamentos, eu estou gastando muito tempo com as redes sociais ou quer com outra coisa, com internet, eu preciso começar a rever isso e perceber o prejuízo que eu estou trazendo para minha família, principalmente se eu sou mãe, se eu sou pai, que outras pessoas dependem de mim e começar a priorizar mais o tempo, um tempo gasto com mais qualidade, com mais conversa, porque na verdade as redes sociais elas são legais, a gente Sim, gosta sim. disso, mas isso não pode substituir o contato que a gente tem pessoal com alguém. Uma conversa pessoal ela é sempre Uhum. muito melhor do que uma conversa pela internet, pelo celular. Então, muitas vezes a gente não pode ter essa conversa pessoal, e aí o celular Uhum. vem como uma forma de resolver, mas não que a gente tenha que substituir. E também em relação às compras, né? As prioridades também nessa questão financeira. Aham. Será que eu posso comprar isso? Eu tenho que fazer uma autoanálise. Será que isso realmente é importante para a minha vida agora? Ou é Aham. só um luxo que eu quero? É só para status ou para mostrar para alguém que eu consigo ter isso? Então, você fazer essa análise. Se a pessoa não está tão comprometida nesse vício, ela vai conseguir fazer essa autoanálise e pode conseguir sozinha se Resolver o problema. recuperar. Que é Isso. uma forma da gente começar a resolver os problemas. Isso, Né? A exatamente. questão da ansiedade e outras doenças também que podem originar por conta dessa busca incessante, né? Então, de repente, perceber se você consegue buscar ajuda sozinha. É uma autorreflexão. Você tem que olhar para suas atitudes, para os comportamentos que você tem tido e mudar, fazer as mudanças necessárias. Ok. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho Sim, se você sim. já está num grau um pouquinho mais avançado. E Aham. é que a família entra, os amigos entram. Quem percebe que aquela pessoa já está saindo um pouco do eixo, Uhum. então vir e conversar e dar uma orientação e falar: olha, você está passando do limite, não é bem assim, você precisa rever algumas coisas da sua vida. Pessoas que gostam daquele que está Sim. se Aham. prejudicando, porque eu acho que na verdade é primeiro um auto prejuízo e depois você prejudica também Com o teu certeza. Quem ambiente. convive, né? Há algumas pessoas que, de repente, uma conversa, uma reflexão mais aprofundada faz com que as coisas voltem ao lugar, né? A gente consiga dar o devido valor para o que tem, né? Agora, tem pessoas que só uma reflexão, uma conversa não resolve. Precisa entrar com uma medida mais drástica, de repente uma terapia, um Sim. tratamento mais específico. Sim, tem alguns casos que sim. Eu atendi um caso uma vez que ele gostava muito de coleções. Então ele Uhum, buscava na internet, eram bonecos e ele queria exclusividade. E eram sempre coisas muito caras e ele não conseguia sozinho. Então a esposa teve que intervir, teve que levá-lo para terapia para ele conseguir se controlar, porque aí eram compras e compras e a situação e financeira foge ao deles começou a controle ficar muito mesmo, né? complicada. Totalmente. E é interessante porque a pessoa que está no meio dessa questão toda, ela não consegue perceber. Ela acha que é exagero de quem está do lado, né? Não, mas é porque eu gosto, é porque é o meu hobby ou coisas do gênero, e não consegue perceber que precisa de ajuda.
Isso. E aí, quando ela vai para terapia, você, né, trabalhando com essa pessoa, você começa a mostrar para ela que talvez outros aspectos que não estão bons, não estão funcionando bem. Então, nesse caso, aí a gente começou a perceber que ele era uma pessoa que estava frustrada no trabalho, não era exatamente com aquilo que ele gostaria de trabalhar, mas por uma Uhum. série de questões precisou ser aquilo. Então, era uma fuga. Ele utilizava da compra, dessa coisa de ficar sempre consumindo e comprando coisas caras, como uma fuga da realidade. Ele não estava feliz com a realidade dele. Então é o que a gente falou no primeiro bloco, né? Uma consequência, né? O filho, na verdade, essa busca incessante foi uma consequência de um problema que ele já estava sentindo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, como eu falei, a gente às vezes tenta compensar, e nessas compensações você pode trazer um Uhum. grande problema para sua vida. Com certeza. A gente está falando sobre a parte tecnológica, de repente o consumo, mas a gente pode citar a moda também como um grande indutor, né? Por essa busca incessante por novidades, né? Tem muito isso também. Muito, muito. E assim, as marcas, hoje a gente vê muito, algumas pessoas, né, que estão nas redes sociais, elas estão sempre divulgando, estão sempre apresentando novos produtos, novas marcas, eu uso isso, eu uso aquilo. E aí, se você for tentar seguir tudo aquilo que é te oferecido, né, não tem condição, não tem uma condição real de você conseguir acompanhar. E a moda hoje, ela consegue pegar as pessoas em todos os segmentos. Então, se você é uma pessoa mais atlética, ela vai te pegar mostrando marcas e produtos para essa área. Na verdade, ela já é pensada para isso, né? Sim, totalmente. Então, as pessoas que cuidam disso, né, elas estão elas estudam o mercado, elas já sabem que as pessoas estão buscando. Então, em algum ponto elas vão te pegar. Então, a gente está exposto a isso, né? Mas o que a gente, na verdade, precisa tomar cuidado é com essa questão mais de escravidão mesmo. Sim, esse é um termo interessante, Juliana, porque é basicamente isso, né? A gente acaba se tornando escravo dessa vontade, desse desejo de consumir, de adquirir, de estar por dentro, de ser o mais curtido, né? De ser o centro das atenções. É uma escravidão mesmo. É uma escravidão, porque quando você vê, você está preso àquilo, né? Você não consegue ver a sua vida de uma outra forma, senão daquele jeito. Então, eu acho que a moda, ela tem as suas coisas boas, todo mundo gosta de estar bem, todo mundo gosta de se sentir bonito, mas ela não pode ser uma ferramenta de opressão, né? Mostrando que Uhum. você tem que fazer aquilo, se você não fizer, você não vai ser alguém reconhecido e alguém que tem valor. É, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Uhum. Agora, no mundo tecnológico, que a cada instante surgem coisas novas, coisas diferentes, onde a moda muda constantemente para adquirir cada vez mais consumidores e mais seguidores, como conviver com esses nossos desejos do desconhecido, de aprender e de crescer, sem que isso se torne uma obsessão ou uma escravidão? Como é que a gente faz para encontrar a temperança nisso tudo, o equilíbrio? É o que a gente falou um pouquinho antes, né? O equilíbrio, ele é uma busca que a gente tem que estar em constante. E você tem que estar em constante vigilância dos seus Uhum. comportamentos. Então, é muito fácil a gente se desequilibrar, sair um pouquinho daquilo que é o correto. Mas eu acredito que a melhor forma é você estar sempre revendo o que é necessário mesmo, o que eu preciso mesmo. Então, é Uhum. sempre essa pergunta que você tem que se fazer: isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Isso é realmente importante para mim? Ou é só uma vontade passageira que eu vou adquirir isso agora e daqui a um mês isso já nem vai ter tanto valor? Já vai aparecer uma outra coisa que vai ser mais importante ou melhor em vista, né, das pessoas, e eu vou querer Aham. aquilo. Então, eu acho que é aí que a gente encontra o equilíbrio na hora de buscar alguma coisa, de buscar compra. É o longo prazo. Isso a longo prazo vai me ajudar ou é só uma satisfação imediata que eu Uhum. preciso? Isso é muito interessante porque faz com que a gente pare e reflita sobre as nossas prioridades, né? Sobre o estilo de vida que a gente está levando, como a gente está valorizando as pessoas que fazem parte da nossa vida e como a gente está se valorizando também, né? Com certeza. Então, as relações, né, os relacionamentos, eles nunca podem substituir
matéria, coisas Sim. materiais. Então, é sempre isso, a gente precisa sempre priorizar as pessoas. Então, se aquilo que eu vou fazer, se aquela escolha que eu vou ter em relação a uma novidade, algo que eu estou buscando, for me prejudicar em alguma coisa com as pessoas que eu amo, Aham. então isso precisa ser vetado. Ok, então fica a dica aí da psicóloga Juliana Assis. Se de repente, né, as suas vontades estão prejudicando os seus relacionamentos e trazendo prejuízos a você mesmo a longo prazo, é hora de parar e refletir. Juliana, muito obrigada por ter estado conosco hoje. Eu que agradeço a participação, o convite, foi um prazer te conhecer. Igualmente. E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço também ao seu carinho e à sua companhia. Na próxima semana a gente está de volta, então até lá!